Senhoras e senhores, chegamos hoje com mais uma aula de geografia. Bom, nós estamos falando sobre as civilizações pré-colombianas, né? Quem eram esses povos, né? Eram povos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus, né? Nós já falamos um pouco sobre os astecas e os incas e hoje nós vamos ver o terceiro desses povos que foram os maias. Então, quem eram eles, onde eles viviam, como era a cultura deles, como eles se organizavam, nós vamos saber um pouco sobre isso agora, tá ok? Bom, nós utilizamos esse termo altas culturas da América para designar esses povos que eram povos que viviam aqui na América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis. A gente tem um costume de achar que índio é tudo igual, né? Que os índios eram os povos nativos que viviam aqui, que não tinham muito conhecimento, que não tinha muita cultura, que não era um povo civilizado. E isso não é verdade. Nós vimos nas histórias dos astecas e dos incas, e os maias não são diferentes, eles foram povos muito avançados para sua época, se organizavam em sociedades, né? Eles tinham toda uma estrutura, eles tinham conhecimento, né, de agricultura, conhecimentos matemáticos, conhecimentos na medicina, como nenhum outro povo tinha naquela época, né? Se você considerar que eles não tinham contato com os europeus. Então, todo esse conhecimento que eles tiveram foi sendo adquirido com o passar dos anos. Entre essas culturas, o destaque foram os maias, né? Como civilização mais autêntica. Os maias vieram antes dos astecas, né? E onde eles viviam? Né? Eles viviam ali onde hoje é o México, você pode ver aí no mapa, né? Então, ali nesse lugar onde era uma selva tropical, surgiu essa população poderosa. A região onde eles viviam era na península de Yucatán, que hoje é Guatemala e Honduras. Eles se organizaram por volta do século III a.C. A sua formação típica, né, eram de cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha um governante, tinha autonomia, como se fosse um país, só que eles faziam parte de um mesmo povo. E como foi a sua decadência, né? Aproximadamente no século IX antes da era cristã, no século IX da era cristã, possivelmente por causa de disputas entre as cidades, né? Então, como eles eram organizados como cidades-estados, cada uma tinha sua autonomia, certamente eles foram se destruindo entre si mesmos, né? Com guerras civis entre eles mesmos, né? Por disputas de poder e outras questões, e com isso eles vieram a sumir do mapa, né? Tanto é que quando os europeus chegaram, quando os espanhóis chegaram na América, os maias já não existiam mais. E aí nós temos aí algumas imagens, né, do que sobrou desses povos. Você pode ver aí, tem algumas formações como de pirâmides, né, como aquelas pirâmides do Egito. Só que essas pirâmides aí que você vê lá no México, elas são diferentes, né? Você pode ver que ela tem formato de degraus. E são construções muito belíssimas, né? E resistentes, né? Para você ver tanto tempo que se passou e elas continuam aí até hoje. Mas são pontos turísticos lá onde elas estão. Eles desenvolveram escrita e a teocracia. A religião era algo muito importante para eles. Os maias chegaram a desenvolver um tipo de escrita pictográfica com base em elementos cósmicos. A religião estava fortemente impregnada na vida dos maias, e as cidades-estado estavam organizadas no modelo teocrático de sociedade. Criações. Eles possuíram uma economia agrícola, cultivavam milho, cacau, batata, criaram complexos sistemas de canais de irrigação, utilizavam sementes de cacau como valor monetário, era a moeda que eles tinham, e desenvolveram o conceito do zero, né, na matemática, o conceito do zero, aquele número que representa o nada, o vazio. Eles já tinham essa ideia aí mesmo na época que eles viviam. Eles também desenvolveram esse famoso calendário, né? Vocês que nasceram em 2000 talvez não ouviram essas histórias, mas tinha uma história antes, né? Uma crença de que quando se chegasse no ano 2000, o mundo acabaria, baseado nesse calendário maia.
Mas na verdade, os maias não acreditavam que o mundo acabaria no ano 2000. O que eles criam, na verdade, é que o mundo ele passava por vários ciclos, né? E quando chegasse no ano de 2000, se iniciaria um novo ciclo. Bom, por hoje é só. A gente fez apenas um resumo sobre os maias e a gente continua estudando isso na próxima aula. Um abraço.